A seguir, Programa Painel. Olá, boa noite. O programa Painel está começando aqui pela UPF TV no canal 4 da TV Aberta e no 14 da NET. Também estamos ao vivo na rede de rádios UPF e nas redes sociais da UPF TV no YouTube e Facebook. E eu já começo te perguntando, o que você sabe sobre anestesia? Você tem ideia se existem consequências? Quando elas são necessárias? O programa Painel de hoje abre espaço para discutir os mitos e verdades da anestesia. Você pode e deve participar do programa com perguntas ou comentários. Mande mensagens pelo WhatsApp da UPF TV. Anota aí o número 054-98418-0186 ou pelo WhatsApp da rádio, que é o 549-8418-0089. Mitos e verdades da anestesia. Para falar sobre este tema, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. César Lorenzini, anestesiologista e professor do curso de medicina da UPF, e o Dr. José Roberto Grisolfi, anestesiologista e professor do curso de medicina também da UPF. Muito obrigada aos dois pela presença aqui no programa Painel de hoje. Mitos e verdades sobre anestesia. Eu gostaria de começar perguntando aos senhores: qual é o papel da anestesia nos dias de hoje? É uma área da medicina que evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos. Nós somos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à TV UPF pelo convite, a você, e agradecer aos telespectadores, os radiovintes, os internautas, como a gente diz, e em nome dos mais de 70 médicos anestesiologistas que trabalham aqui em Passo Fundo. Só por esse número você já tem uma ideia da importância que a anestesia é para a realização das cirurgias seguras. Então, a anestesia ela vem se desenvolvendo justamente com esse objetivo: transformar a anestesia num processo seguro para que a cirurgia transcorra de forma normal. Não é apenas para tirar a dor do paciente, doutor? Não. Nós temos que ter segurança. Temos que tratar o paciente justamente naquilo que ele necessita para se sentir seguro no processo da cirurgia. E faz parte que o paciente tenha uma boa relação com a cirurgia e isso está exatamente proporcional ao tratamento anestésico que ele vai receber. E vocês não têm um contato inicial, o primeiro contato com o paciente na sala de cirurgia. Essa avaliação já começa antes, né? O ideal seria que todos os pacientes pudessem ser avaliados até 12 horas ou 24 horas antes. Mas todos os pacientes são avaliados antes do início da cirurgia, mesmo na sala de cirurgia. Nós fazemos a abordagem, perguntamos sobre todas as doenças que o paciente tem, os exames complementares, a cirurgia, se ele está consciente do que vai fazer. Então, nós temos, dada a experiência que temos, essas informações, mesmo colhidas 10, 15, 20 minutos antes, são extremamente importantes. O ideal seria que todos pudessem ser avaliados até 24 horas antes, digamos. Agora, os casos de urgências, que são os mais graves, nós ficamos limitados pela própria urgência em ser entrevistados imediatamente antes do ato cirúrgico. Não tem tempo, né, para tomada de Exatamente, decisão e para uma avaliação prévia. O diagnóstico da própria urgência. Agora, o monitoramento é durante toda a cirurgia. Vocês aplicam anestesia e fazem monitoramento até o fim. Essa parte, como o Grisol falou, o professor Grisol falou, a anestesia agora ela evoluiu para uma anestesia, para uma medicina chamada perioperatória. Então, vai desde o início, quando a gente vê o paciente no pré-operatório. O transoperatório é uma coisa muito importante e, graças à tecnologia, nós temos dispositivos para a gente utilizar. São monitores que monitorizam a pressão arterial de forma automática, monitorizam o eletrocardiograma de forma automática e contínua, monitorizam uma das coisas que foi o grande diferencial na anestesia, a quantidade de oxigênio no sangue através do oxímetro, monitorizam o conforto do paciente,
quantidade a hipnose que ele tem, quantidade de sono que ele tem, através de um dispositivo que é recente, 10 anos no máximo. E esse conjunto de dados, ele nos dá uma boa ideia de como o paciente está se comportando durante a anestesia. E quais são os principais tipos de anestesia hoje disponíveis? A anestesia geral é a mais conhecida, né? Porque é anestesia geral. A raquianestesia, em cesarianas, ela é a rainha, né? A peridural também, ela pode ser utilizada em cesarianas e outros procedimentos ortopédicos, procedimentos da cintura para baixo, vamos dizer assim. Tem também a anestesia que faz só no braço, a anestesia que faz só na perna. Então, essas são anestesias condutivas mais comuns. Mas as três grandes são, nesta ordem, anestesia geral, raquianestesia e anestesia peridural. E, por incrível que pareça, ainda há pessoas que têm dúvidas se um anestesiologista é um médico. Isso ocorre? Vocês recebem esse tipo de pergunta nos consultórios? Essa história é uma história... tem história, né? Quando, em 16 de outubro de 46, o Morton fez a primeira anestesia, que foi justamente o momento em que a medicina dominou a dor cirúrgica, ele era um dentista não formado. Ele não se formou em odontologia. Ele se interessou por essa área. Mas ele não era nem médico nem dentista. Ele era um interessado nisso aí. Posteriormente, alguns médicos desenvolveram a técnica anestésica, tanto na Inglaterra quanto no Brasil. No Brasil, a primeira anestesia foi em 1847, enquanto Morton fez em 1846. E durante todo esse período, a anestesia foi feita algumas vezes por médicos, outras vezes, pela falta de médicos, por interessados, enfermeiros, farmacêuticos, que eram orientados pelo médico cirurgião. Então, daí, nesse início de século, até os anos 50, há esse pessoal que faz anestesia sem ser médico. Mas daí surge, então, essa dúvida, claro. Isso, então gerou essa dúvida. Tanto é que a geração mais antiga pergunta ainda, mas os mais novos já sabem que não. Então, a partir de 1950, 55, 60, criaram-se as residências médicas, criou-se a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e aí sim, a anestesia passou a ser um ato médico, feito por anestesiologistas. Agora, doutor Gerisolfi, o que... Só para complementar, o primeiro residente médico em anestesiologia chamava-se John Snow, e ele era britânico, e a rainha da Inglaterra fez uma analgesia de parto com um médico anestesiologista. Creio que a moda pegou e agora as pessoas gostam de ser anestesiadas por médicos anestesiologistas. E é difícil até de acreditar que a humanidade um dia existiu sem anestesia, né? Que procedimentos eram realizados sem esse tipo de recurso. Doutor Gerisolfi, o que acontece com o corpo do paciente a partir do momento que vocês aplicam uma anestesia? Olha, a anestesia ela tem 4 estágios e que foram desenvolvidos pela anestesia geral, que ela começou com éter em 1846, né, no dia 16 de outubro de 1846. E foi usado éter, e nesse período se estudou o que acontecia. Então, no início, quando a pessoa é colocada para inalar uma substância anestésica, ela começa a ficar sonolenta e começa a diminuir a sensação da dor. Então, o primeiro estágio seria um estágio da analgesia. O segundo estágio, ela começa a perder mais profundamente a consciência e deixa de controlar certos reflexos. Então, se você estimular com dor, ela é capaz de levantar os braços ou levantar-se, inclusive, da própria mesa cirúrgica para defender-se daquela dor de forma inconsciente. Se progredirmos e a quantidade de anestésico começar a entrar mais na corrente sanguínea, através do pulmão, essa analgesia vai ficar mais profunda e torna-se analgesia cirúrgica.
que é o momento que o cirurgião poderá incisar, digamos assim, uma incisão de 10 centímetros e o paciente fica imóvel. E vocês vão monitorando todas essas etapas. Exatamente. Mas essas etapas todas, como disse o nosso colega Lorenzini, monitorizada com todos os monitores que foram relacionados. Exatamente. O importante é que, nesse momento, estamos com a quantidade X de anestésico na corrente sanguínea a ponto do paciente não sentir dor, não ter consciência e não mover-se, que é o que conceitua anestesia geral eficiente. Analgesia, inconsciência e imobilidade. Mais modernamente, se tem assim um conceito mais amplo, é em que a gente deveria bloquear também a resposta neuroendócrina. O organismo não deverá apenas estar inconsciente, sem mover-se ou sem sentir dor. Ele deverá também não perceber que está sendo operado. Nós não devemos expor o paciente ao estresse cirúrgico, isso é o ideal. Mas é um conceito atual que usamos, mas de modo geral, a anestesia geral é exatamente isso: inconsciência, imobilidade e analgesia. Há casos do paciente se lembrar de alguma coisa? Muito raramente, muito raramente. O que não pode acontecer, digamos assim, é eventualmente, que é raro, dados os monitores que temos, né? Nós podemos monitorizar a consciência do paciente, mesmo na anestesia geral, com eletroencefalograma contínuo. Então, a gente sabe se ele está anestesiado ou não. São raríssimos os casos, porque são milhares e milhares de anestesias feitas diariamente e os relatos de pacientes que estavam acordados são muito raros. Muito raros. Muito raros. É mais raro, é mais raro que, eventualmente, uma alergia por um contraste radiológico de iodo. É muito mais frequente. Ou uma crise de asma no momento que começa a anestesia. Isso é muito mais frequente. Reações alérgicas, crise de asma. Exatamente. Isso é muito mais frequente. Como funciona a tomada de decisão para anestesiar uma criança, por exemplo? Veja que o Grisolfi, ele explanou os planos. Graças a Deus, atualmente, nós temos medicamentos que fazem cada uma dessas funções. Então, nós usamos um conjunto de medicamentos. Então, nós usamos um medicamento que faz a hipnose, o sono, o paciente dorme. Outro, derivado da morfina, os derivados sintéticos da morfina, essa velha morfina, que faz a analgesia da anestesia. Outro, que é um tipo de relaxante dos músculos e tal, e todos eles protegem o paciente contra o estresse cirúrgico. Na criança, as coisas funcionam um pouquinho diferentes. Primeiro, dependendo da idade da criança, algumas crianças de 5 a 6 anos em diante, dependendo da educação delas em casa, dos medos que lhe foram incutidos... Os medos interferem de alguma forma? Interferem muito. Olha, você não fizer isso, você vai fazer a injeção. Olha, se você não fizer isso, você vai fazer a vacina. Seria o medo da agulha. Da agulha. Então, quem não tem esse medo da agulha, a família que consegue que o filho não tenha esse medo da agulha, a primeira coisa que se faz é puncionar uma veia e pronto, estamos feitos. Na impossibilidade disso, na anestesia em pediatria, a criança é acompanhada pelos pais durante o tempo todo até que ela durma, para não perceber que os pais não estão mais lá. Sim. Então, é colocada uma máscara inalatória e a criança vai respirando, a exemplo do que foi feito lá em 1846, só que novos anestésicos, né? Muito menos letais, muito menos perigosos e muito menos... que geram muito menos alergia. Então, ela respira aquilo, dorme, em seguida a gente pega uma veia, instala um sorinho e segue adiante com a anestesia. Daqui a pouco a gente vai saber qual é o procedimento que vocês adotam para tratar idosos que têm várias doenças. Mas é daqui a pouco, tá? A gente faz agora um rápido intervalo na sequência. Vamos saber sobre isso, sobre a abordagem com idosos e também sobre possíveis reações, um pouco mais sobre possíveis reações da anestesia. É só um instante, a gente já volta. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel.
Estamos de volta com o programa Painel, que hoje apresenta os mitos e verdades da anestesia. Lembrando que você pode participar do programa com perguntas, sugestões, comentários, acessando a página da UPF-TV no Facebook ou pelo WhatsApp da UPF-TV, que é 984180186, e o da Rádio UPF, que é o 054-98418-0089. E seguem conosco o Dr. José Roberto Grisolfi, anestesiologista e professor do curso de Medicina da UPF, Dr. César Lorenzini, também anestesiologista e professor do curso de Medicina da UPF. Nós estávamos falando anteriormente sobre a tomada de decisão para anestesiar crianças e em idosos com vários problemas de saúde. Como isso acontece? Bom, quanto ao idoso, aí nós temos que avaliar o estado de saúde dele e se existe alguma doença junto com a doença cirúrgica. Então, o idoso poderá ter, digamos assim, diabetes, hipertensão, poderá ter uma história de um AVC isquêmico, poderá ter arteriosclerose, ou muitas vezes tem, poderá ser portador de... Há casos em que a anestesia pode ser um risco maior do que a cirurgia? Assim, o risco, ele aumenta conforme a tua falta de avaliação correta do caso, né? Uhum. Então, o especialista é justamente a pessoa que consegue avaliar e transformar o risco no menor possível. Agora, se o paciente é uma cirurgia eletiva, nós temos que fazer uma avaliação muito bem feita para que o risco cirúrgico e o risco anestésico sejam o menor possível, já que é possível escolher a data da cirurgia. Quando é uma emergência, o risco anestésico é sempre menor que o cirúrgico, porque nós estamos ali para colaborar, manter a fisiologia normal do paciente, não causar mais trauma e ainda proteger do eventual trauma da causa da emergência e do trauma do próprio cirúrgico. Agora, essa é uma tomada de decisão que cabe muito do contato que vocês têm com cada paciente. Pelo que eu estou entendendo, é isso. Sem dúvida, porque, veja bem, a gente... existe a idade cronológica e existe a idade biológica. Isso está sendo visto agora, a gente vê nesse programa que a UPF tem da terceira idade, pessoas de 67, 68, 70 anos que no nosso tempo seriam idosos. Mas estão aí dançando, Sim. brincando, se mexendo. Esse paciente, ele tem muito menos risco numa anestesia e numa cirurgia do que aquele paciente que já está acamado, mesmo com... Olha, paciente de 67 anos, que dança, que brinca, que anda, que faz exercício, tá? Ele tem muito menos chance de ter problemas do que aquele paciente que está acamado, ou por uma hipertensão, ou por um AVC prévio, ou por uma fratura de colo. Uma fratura de colo de fêmur, e que o mantenha no leito por muito tempo, ou pneumonias repetitivas, infecções urinárias que não são muito diagnosticadas na idade, no idoso, porque elas não têm expressão, o paciente não sente ardência nem nada, isso é problema sério. Então, existem dois tipos de idosos, o idoso bem de vida e o idoso que está ali requerendo um cuidado especial. Todos os dois requerem cuidados especiais, é lógico, mas um muito mais do que o outro. E sim, a anestesia muitas vezes pode ser mais perigosa que a cirurgia em função disso que o professor Grisolfi falou, do estado físico desse paciente. Um problema cardíaco, por exemplo? É um problema cardíaco, uma insuficiência do coração, o coração não bate direito, ou ele já teve um infarto prévio, já tem uma molinha no coração, já fez uma cirurgia cardíaca. Tudo isso são coisas... Ou tem problemas renais, que são problemas importantes, ou problemas pulmonares, ex-fumantes ou fumantes, que tem uma DBPLC importante, que tem aquela doença pulmonar que lhe falta ar a todo momento. Então, há casos em que vocês podem recomendar, dizer para a família, olha, infelizmente é melhor não fazer a cirurgia do que enfrentar o risco de uma anestesia. Aí é uma coisa muito... Infelizmente, nós não temos um sistema de cuidados paliativos desenvolvido como em outros países.
A maioria das vezes, o melhor mesmo é operar a paciente, mesmo que ela corra um certo risco, porque a chance de tirá-la da cama, fazê-la sentar numa poltrona, eventualmente fazê-la caminhar. Os benefícios são maiores do que as então, possíveis os riscos consequências. têm que ser medidos aí. A família tem que estar consciente de que ela está sob esse risco, essa pessoa, né, esse paciente, essa mulher, esse homem, e escolher, né? A família que decide. Inclusive, o próprio paciente, se estiver consciente, ele que decide se quer ou não ser operado. Sim. Ele vai continuar com dor, vai continuar imobilizado, mas a decisão final é dele. Já que nós estamos falando, né, seguindo nessa linha de possíveis riscos, é muito comum a gente ouvir falar, teve um choque anafilático. O que é isso e quando ele ocorre e o que é possível fazer para evitar? Pois bem, o choque anafilático, ele se caracteriza por uma vasodilatação de todas as artérias e veias, e especialmente quando isso acontece a nível pulmonar. Quando o paciente é alérgico a substâncias ou, por exemplo, contrastes iodados, que são muito pouco usados atualmente, mas existem alguns contrastes que são à base de iodo, podem desencadear alergias. Existem pessoas que têm alergia para frutos do mar. Então, o que acontece? Há uma liberação muito grande de heparinas e de vasodilatadores que fazem com que o sujeito entre em choque imediatamente. Por quê? Porque os vasos dilatam e a quantidade de sangue que a pessoa tem passa a ser pouca, dada que o continente aumentou e o conteúdo é o mesmo. E o que é feito? Neste momento, a pessoa deixa de oxigenar o seu sangue, o coração deixa de bater direito e é um caso grave. O principal medicamento para o choque anafilático é a adrenalina. A adrenalina ela consegue recuperar a força cardíaca, consegue fechar o continente, se ajustando ao conteúdo que é o sangue do paciente. E aí o coração ajustado novamente, ele passa a bater melhor e a função respiratória passa a ser melhor também. E vocês estão aí atentos a isso também, a esse tipo de situação. Exatamente, mas o choque anafilático ele não é muito frequente, porque a entrevista prévia tem perguntas fundamentais, do tipo assim, você se alimentou? Que hora você se alimentou? Você tem diabetes? Você tem hipertensão? Quais são os medicamentos que você toma? Quais são as alergias que você tem? Você tem alergia? Então, essas perguntas fundamentais são feitas a todos os pacientes, sempre, a vida toda. Antes da cirurgia. Então, o choque anafilático ele é raro, uma vez que você faça essas perguntas e previna-se. Então, tem vários medicamentos de prevenção do choque anafilático e vários medicamentos que tu não precisa usar, que são raros. Alguns relaxantes musculares podem dar alergia na anestesia, alguns contrastes, exceto algumas substâncias muito raras que se usam na anestesia, as demais substâncias não causam choque anafilático. Nós temos um arsenal de medicamentos anestésicos que eles têm um baixo poder alergênico, né? E uma outra coisa, essa pergunta foi muito boa, Gisele, pelo seguinte: existe alergia, que é aquela que quando o paciente libera histamina e fica vermelho, né? A gente fica vermelho por alguma coisa, qualquer coisa na vida, frutos do mar, coisa assim. E existem as indisposições em relação a determinados anestésicos. Por exemplo, a dipirona é um dos medicamentos utilizados tanto para febre quanto no pós-operatório que produz alergia, ela libera histamina. Mas, por exemplo, o Plasil, a metoclopramida, o pessoal diz, eu sou alérgico ao Plasil. Não, o que ele teve foi uma reação ruim à administração do Plasil, né? A tramadol, aos próprios opioides. Os opioides, tipo a morfina, por exemplo, são as que mais liberam histamina, mas, infelizmente, são as melhores medicações pós-operatórias para tirar a dor.
Então, a gente vai controlando nesse aspecto. Então, existe a alergia, que é aquela que provoca uma liberação, como na rinite alérgica, né? A gente fica todo vermelho, todo entupido e tal, aquela coisa toda. E existem algumas pessoas que têm uma reação idiosincrásica a um determinado medicamento, ou desmaiam, ou tem uma... Então, não tem nada a ver com alergia, né? Ele tem mais a ver com a susceptibilidade daquele organismo àquele medicamento. E com relação ao medo da anestesia, que é algo muito comum, popular, o que vocês ouvem no consultório? Quais são as razões do medo? É só o medo da agulha ou é medo da reação? Algumas vezes é o medo da agulha, né? O Grisoto pode complementar com isso. Tem um colega que não gosta muito de agulha, que é uma agulhinha fininha antes para depois pegar uma veia mais calibrosa. Então, esse medo da agulha, ele vem todo aquilo que nós falamos, né? Vem de lá, da infância e coisa e tal. Mas a maioria das vezes os pacientes têm medo porque eles vão perder o controle da sua vida. Ah, sim, fica completamente entregue às mãos de uma principalmente na anestesia geral. E mesmo claro. nas outras anestesias, eles vão ficar completamente à mercê de um médico que vai lhe cuidar bem, mas que eles conheceram há pouco. Eles recém conheceram aquele médico, e esse médico vai cuidar da vida deles. É uma insegurança. É uma insegurança. Então, eles dormem muito bem. Eu não quero dormir, mas eu tenho que ir dormir. Se eu não dormir, eu não vou fazer anestesia geral. Mas eu perco o controle da minha vida, e muitos não toleram isso, então eles expressam esse medo. Exatamente. Tem um medo interessante também, que é o contrário. A pessoa assim, eu tenho medo de me acordar durante a cirurgia. Olha, que interessante. Então, esse medo é um medo que a gente pode garantir para o paciente, porque nós somos especialistas justamente nisso, né? Diz, olha, você não vai se acordar, você vai se acordar depois que a cirurgia terminou. Então, esse medo de se acordar durante a cirurgia existe também. Sentir dor. Exatamente, de acordar-se e estar sendo operado, né? Esse medo a gente conversa na avaliação pré-anestésica, seja com bastante antecedência ou antes, no centro cirúrgico mesmo, e a gente tem condições de passar a experiência que a gente tem e tirar esse medo e, pelo menos, diminuir esse medo com o paciente. É uma questão de confiança, né? De vocês transmitirem confiança para o paciente. Perfeito. A principal maneira de transmitir a confiança para o paciente é lhes dizer que, apesar de toda aquela tecnologia que nós temos à disposição, nós temos à nossa disposição excelentes aparelhos de anestesia, excelentes monitores, em todos os hospitais aqui de Passo Fundo. Medicações excelentes. Medicações à nossa disposição são as medicações usadas no mundo inteiro. O anestesista estará presente durante todo o ato anestésico. Do momento em que o paciente perder a consciência sob a ação da medicação que ele administrou até o momento em que ele chegar na recuperação, essa é uma responsabilidade explícita do anestesista. Importante que isso fique claro, né? Então, ele ficará lá ao lado do paciente de um ponto a outro. E isso certamente reforça a confiança, né? Que os pacientes têm em profissionais como os senhores. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por essa conversa. Foi uma aula que recebemos aqui sobre anestesiologista com esses dois profissionais que têm tanta história aqui nessa área, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Painel. Obrigado. Prazer. Obrigada a você por sua companhia. A gente volta na próxima semana. O painel tem reprise. Quarta-feira às 11 da noite e na quinta às 10 da noite. Na semana que vem, quem está de volta é a jornalista Zumara Colucci. Uma ótima noite para você.